o nosso amado anfitrião, Eduardo Landim. Fique de pé. Que o Senhor te use poderosamente. Que o Senhor use a sua vida, a sua voz, e que de você fluam rios de águas vivas. Que cada jovem que está aqui possa sair impactado por cada palavra que eu sei que vai sair da sua boca e vai destravar o destino de milhares em nome de Jesus. Som, aleluia, irmãos, aleluia. Som, 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 som. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos estão felizes de estarem aqui hoje? De verdade? Então coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado e ore por ela para que nessa madrugada o Espírito Santo fale com ela de uma forma especial, de uma forma diferente. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e eu creio que quem nos trouxe até aqui foi a sua misericórdia. E eu oro para que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos, que eles saiam daqui diferentes de como chegaram, não porque vieram ao evento, mas porque o Senhor falou, porque o Senhor ministrou, em nome de Jesus, aleluia, amém, irmãos. Vamos lá. Eu tenho um pouco de toque, então se puder não ficar andando para não me distrair, eu agradeço, amém. Procure o seu lugar, nós temos lugar para todo mundo, então evita a movimentação agora, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero ser muito breve com você, deixa eu me arrumar aqui no tempo. E eu queria compartilhar algo que eu compartilhei aqui na igreja há um tempo atrás, mas tive que compartilhar com os adultos. E eu queria ter a oportunidade de compartilhar conosco, que nós somos jovens, amém? E nós estamos num tema sobre você ir para um próximo nível. Quantos querem ir para um próximo nível aqui? Mas você quer ir para o próximo nível para quê? Já se fez essa pergunta? Quando a gente fala de você ir para um próximo nível na sua vida, esse próximo nível aponta para quê? Hoje nós estamos vivendo num tempo na nossa geração muito interessante, onde eu acredito que muitas coisas o Senhor tem feito, muitas coisas o Senhor tem movido, mas eu também acredito, irmãos, que muitas coisas nós estamos perdidos, e nós estamos numa vigília para a liderança, então eu vou ministrar entendendo que eu estou ministrando para a liderança, amém? Então se você não faz parte da liderança, que Deus coloque você nessa função, mas eu vou ministrar entendendo que eu estou ministrando para a liderança. E a primeira pergunta que eu queria compartilhar é: você ainda tem lenha? Porque se você ainda não tem lenha, você não devia estar buscando ir para um próximo nível, você devia querer nesse momento resolver a sua vida no nível que você está. Porque quando a gente fala de ir para um próximo nível nas nossas vidas, na grande maioria você está cansado de estar vivendo o que você está vivendo. Só que nós não observamos se aquilo que nós estamos vivendo é fruto de respostas erradas minhas e suas. E hoje nós vivemos um tempo de igreja muito interessante, onde a gente busca tantas coisas, mas eu me questiono tanto, irmãos, eu como pastor, e eu te pergunto, será que o que nós temos buscado hoje, você que lidera, você que pastoreia, será que o que nós buscamos hoje como igreja é da parte de Deus? Você já reparou que hoje nós não ministramos mais sobre santidade, consagração, entrega? Parece que hoje tudo que nós falamos no final é sempre sobre quem? Sobre nós. E de tanto nós falarmos sobre nós, eu creio que nós estamos nos tornando os nossos próprios deuses. E tudo que envolve a nossa vida com Deus já não é mais sobre Deus, é sobre nós.
é sobre se eu estou bem, é sobre se eu estou querendo, é sobre como está minha condição financeira, é sobre se eu sou relevante, é se eu sou amado, é se eu sou visto. E a gente começou a viver uma vida cristã, onde a gente começa a buscar coisas e desenvolver em coisas, mas tudo é voltado para nós. Hoje nós vivemos um tempo que você pode ser discipulador e você vive em pecado e está tudo bem. Houve épocas que não eram assim. Houve épocas nas nossas vidas que a gente vinha para lugares como esse, nós queríamos buscar a Deus. Eu vivi épocas assim, onde horário não se importava, e talvez hoje você que está aqui, que reclama do ar, que reclama da cadeira, que reclama do horário, que reclama do preço, algum momento da sua vida você não ligava também, você queria a Deus. Então em algum momento nós como igreja nos perdemos, e entramos em caminhos tão bonitos. Irmãos, o que mais tem na vida é coisa errada com uma explicação bonita. É o que mais tem. Você pode estar vivendo o erro que você está vivendo na sua vida, mas você consegue dar boas respostas para os seus erros. E é assim que nós vivemos. E eu fico muito chateado com isso, porque eu percebo que nós estamos vivendo um evangelho de escolhas, de níveis, de momentos, onde nós fazemos de tudo. Eu quero que você entenda, é um caminho que eu quero compartilhar com você hoje. É o coração de um jovem velho pastor. Eu estou na videira há muitos anos, eu vivi muitas coisas, eu me incluo. No decorrer do tempo, nós corremos riscos muito sérios, e sobre esses riscos que eu quero falar. Antes de você querer ir para um próximo nível, eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje considera que você tem um coração consagrado a Deus? É uma pergunta que ninguém se faz mais. E se você começa a crescer na vida da igreja, você agora é um líder em treinamento, você agora é um líder de célula, agora você é um discipulador, agora você é um obreiro, agora você é um pastor. Isso é muito triste. Quanto mais nós nos desenvolvemos na vida da igreja, menos essa pergunta nós fazemos. Eu tenho um medo muito grande, irmãos, de subir no púlpito e ministrar sobre perdão e meu coração ser amargurado, de ministrar sobre unção e não ter uma gota de unção para liberar na vida de alguém. Esse é o meu maior medo como pastor. Porque eu acredito que eu posso estar num lugar com 800 pessoas e vocês todos estarem cheios da presença de Deus e eu não receber nada. Eu só ser um canal. Eu sempre brinco e de verdade, Deus já usou um jumento, vai me usar. Então se nessa noite Ele decidiu falar com você e eu estou com o microfone na mão, Ele vai me usar. Só que não tem a ver comigo, então cuidado, irmãos. Ai meu Deus, meu pastor, e desce. Cuidado, irmãos, a glória não está em homens, a glória está em Deus. E se Deus quer falar com vocês, só tem eu aqui com o microfone, Ele vai me usar. Mas pode acontecer de todos aqui receberem de Deus, eu não. Você pode estar com as suas 20 pessoas da célula aqui e está seco. Por que que essas coisas acontecem? Porque hoje nós não temos mais lenha para queimar. Nós temos discursos para fazer. Nós temos células para liderar, nós temos discipulados para cuidar, nós temos zetas e livros para vender, nós temos redes para multiplicar, discipuladores, mas nós não temos lenha para queimar. Você tem tudo para apresentar para Deus, menos teu coração. Teu coração ficou lá atrás na sua vida cristã há muito tempo. A coisa mais triste da vida cristã, e eu te falo de anos de igreja, porque isso é possível, é você caminhar, fazer tudo aquilo que Deus te chamou, sem Deus. Aí você começa a andar um longo caminho da sua vida, na qual o seu coração ficou para trás, e todos os seus recursos, tudo que você tem foi para frente, mas o teu coração ficou para trás. Aí você foi para frente, o coração ficou para trás. Moral da história, você tem tudo para queimar diante de Deus, menos lenha, menos coração, menos aquilo que Deus quer. Então eu quero falar sobre 4 pontos, para que você avalie se de fato na sua vida a consagração. Porque se não houver consagração, em vez de você querer fazer coisas, viver níveis, você deveria olhar para si primeiro e resolver o problema do teu coração, antes de qualquer coisa. Porque uma palavra de encontro que você já deve ter aprendido é que Deus não quer as suas obras,
Ele quer o teu coração. Só que tem pessoas aqui que já perderam o coração há muito tempo, podem ter todos os cargos da igreja, mas não tem mais o coração, mas tem as obras, e acham que são alguma coisa diante de Deus. A primeira pergunta que eu quero te fazer: você já teve uma experiência com Deus, na qual Deus falou para você, para que você nasceu? Pastor, eu já tive, já teve mesmo? Eu duvido que muitos aqui tiveram. A palavra de Deus começa a contar sobre Moisés. Pode passar para o próximo. O propósito de Deus, irmãos, ele vai vir nas nossas vidas como uma experiência. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu não vou ler toda a história de Moisés, porque você já sabe, mas eu quero que você preste atenção no que eu quero te falar, que de alguma maneira isso fique no seu coração. Quem foi Moisés? Moisés era eu e você. Uma história completamente descabida, com vários personagens muito bonitos. Quem são os personagens na vida de Moisés? Quero que você preste atenção nisso. Moisés tem Faraó, Moisés tem o egípcio que ele mata. Você sabe a história de Moisés? Não vou contar, que você já sabe, né? Nós estamos na liderança aqui. Ele tem o egípcio que ele mata, ele tem o sogro, ele tem uma esposa, ele tem uma mãe verdadeira, que era uma ama de leite enquanto era um bebê. Ele tem a mãe, que era a filha de Faraó. Então tem vários personagens na vida de Moisés, e toda a vida de Moisés, ela foi conduzida como se fosse um quebra-cabeça. Já percebeu isso? Ela é um quebra-cabeça, ela começa com, ela é toda estranha para ter um final. E a palavra de Deus diz então que teve um momento na vida de Moisés, presta atenção nisso, que Moisés está com as ovelhas do seu sogro, e ele vai para um lugar um pouco mais distante com aquelas ovelhas. E quando ele chega com aquelas ovelhas, ele vê uma sarça pegando fogo. Só que ele se atenta porque aquela sarça que está pegando fogo, ela não é consumida, irmãos. E eu quero começar te falando algo. O fogo do Espírito, ele existe. Eu estou aqui numa vigília de jovens, eu sou muito analítico em relação a isso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, com todo carinho. É muito bom ver esse salão cheio. É muito poderoso ver esse salão cheio. É maravilhoso ver os irmãos suando, se acabando, gritando, fazendo story, fazendo vídeo e tudo. É muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que isso gera na sua vida quando você sai pelaquela porta? Nada. Então o que foi isso? Sabe qual que é o pior da vida cristã? É você que vem para um evento como esse, pula, soa, julga quem não faz isso, e quando você vai embora, você tem a mesma vida medíocre. Moral da história: quem será que está errado? A pessoa que não se presta a um papel como esse, ou você que se presta a um papel como esse, mas dentro do seu coração, pode até pegar fogo, mas te consome. Qual que é a diferença daquela sarça? Ela pegava fogo, mas ela não era consumida. O fogo do Espírito nos pega, mas não nos consome. Mas tem muitos irmãos aqui que no decorrer da vida cristã, o fogo te consumiu já. Você já não é mais a mesma pessoa. Você já não tem mais o mesmo coração. Você já não tem mais a mesma entrega. Você não tem a mesma empolgação. Por quê? Porque muitos fogos podem ter passado pela sua vida, mas não foi o fogo do Espírito. Porque o fogo do Espírito, ele aparece, ele queima, ele mostra, ele é real, mas ele não consome. Se hoje você foi consumido pela obra, ai pastor, eu fui consumido, então você viveu um fogo estranho na sua vida. Não era o fogo do Espírito. Você fez muito barulho, mas nunca foi para Cristo. Porque o fogo de Deus não te consumiria. O fogo do Espírito, ele te moldaria, mas não te consumiria. E aí Moisés, ele olha aquilo, e aí é a primeira experiência que aquele homem tem com Deus. E a palavra de Deus diz que então Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor dele, subiu até meus ouvidos, e você vai libertá-los. Você vai libertá-los. Nessa hora, irmãos, quero te falar uma coisa: todos os personagens da vida de Moisés morrem, porque tudo perdeu sentido na vida de Moisés. Por quê, pastor? Porque Deus falou com ele, e Deus direcionou Moisés. Quantos irmãos nós temos aqui que você já teve uma experiência com Deus, só que os personagens da sua vida não morreram? Porque você teve uma experiência com Deus, mas você já desistiu porque alguém te frustrou. Você teve uma experiência com Deus, mas quando a gente vai conversar, você não é a mesma pessoa, porque alguém te decepcionou, porque você se cansou. Então deixa eu te falar, alguém que me
dá uma resposta como essa, eu tenho sérias dúvidas se essa pessoa teve uma experiência com o propósito de Deus. Porque quando nós temos uma experiência com o propósito de Deus, acabou. Nós perdemos isso, irmãos. Nós perdemos aqueles jovens que amam a Deus. Nós perdemos aqueles pastores que amam a Deus. Não porque tem seguidor no Instagram. Não porque foi chamado para pregar em um lugar muito grande ou muito pequeno. Amam a Deus porque um dia na vida deles, o fogo apareceu, a sarça não foi consumida e eles ouviram a voz de Deus. É isso que nós precisamos trazer memórias para nós. Nós lembramos de muitas coisas na nossa vida com Deus. Nós lembramos de quando nós começamos a liderar, nós lembramos quando nós somos reconhecidos, mas poucas vezes nós lembramos do dia que Deus nos chamou. E eu quero te fazer uma pergunta: Deus já te chamou? E se Deus já te chamou, por que você não está vivendo isso? Qual tipo de experiência com Deus você quer viver? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: você já aceitou a Jesus? Já. Você está liderando, tá? Então o próximo passo é descobrir o que Deus quer para a sua vida e fazer. Seu próximo passo não é você vir para vigília para ter uma experiência com uma droga gospel, para dar uma tremida e uma chorada. Seu próximo passo, depois que aceitou a Jesus e amadureceu, é descobrir aquilo que Deus tem para você. Essa devia ser a experiência que você devia buscar da parte de Deus. Mas nós não temos mais isso, irmãos. Nós não temos mais líderes que tiveram uma experiência com Deus e Deus mandou eles liderarem. Nós não temos mais discipuladores que amam o propósito de Deus, ouviram a Deus e por isso caminham. Nós não temos mais isso. Nós não temos mais pessoas consagradas, separadas. Não temos. Nós temos pessoas convencidas. Irmão, eu quero morrer quando eu escuto o testemunho de alguém, e o testemunho de alguém é porque o pastor falou comigo, porque o pastor colocou a mão na minha cabeça, porque eu vi num livro. Irmão, sua experiência com Deus tinha que ser o Senhor falar com você. É isso. Pastor não chama ninguém, quem chama é Deus. Porque se você vive a vida com Deus porque algum pastor te chamou, você vai morrer rápido. Porque pastor não é Deus para sustentar a tua vida, teu ministério, nem teu futuro. Você teve uma experiência real com Deus? Pastor, eu tive. Como que eu sei se eu tive? Como é a tua vida? Eu fico tão chateado, irmãos, quando eu converso com algum líder de célula, o cara lidera 2, 3 anos, tem uma história para contar. Isso é desesperador. Eu não acredito que uma pessoa dessa teve um encontro com o propósito de Deus, de verdade. Porque quando uma pessoa tem um encontro com o propósito de Deus, a vida dela acaba. Ela acaba. Irmãos, eu estava até contando para os irmãos, eu vim de uma família onde as pessoas viviam na igreja. Meus irmãos são pastores. Eu nunca quis ser pastor. E Deus é minha testemunha disso. Não queria, não gostava e detestava. E eu lembro que uma vez eu estava na igreja, e assim, é aquela coisa, você vai se envolvendo, vai se envolvendo. Eu nunca vou me esquecer disso, irmãos. Eu estava na igreja, eu tinha vários sonhos profissionais, eu queria prestar vestibular para uma coisa bem peculiar. Essa era a minha vida, era o que eu queria. Eu fugia disso, irmãos, não era isso que eu queria para a minha vida. E eu lembro como se fosse ontem, eu fui num evento, eu tinha 16 anos. 16 anos. E eu lembro que eu fui num apelo, por obediência, por educação. Sabe aquele apelo que todo mundo ajoelha, você não vai ser o único a não ajoelhar? Aquele apelo por educação, já viu aquelas coisas? Por isso que eu duvido muito daqueles vídeos, irmãos, todo mundo cai, não sei o que. Eu fico pensando, você está num estádio, está todo mundo caindo, você vai ficar de pé? Você não vai ficar de pé, vão falar que você está endemoniado, que você tem algum problema. Foi tipo esse tipo de apelo, todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei e tudo mais, aquela coisa. Irmãos, eu tenho convicção, aquele dia foi o dia mais triste da minha vida naquele momento. Irmãos, eu tenho convicção que aquele dia Deus falou comigo. Falou o que, pastor? Que eu tinha que abrir mão dos meus sonhos, porque eu seria um pastor. Mas diferente de muitos aqui, eu fiquei revoltado. Nossa, eu fiquei ruim, irmãos, eu fiquei muito ruim. Porque não era o que eu queria. E eu lembro que eu fiquei em crise, eu conversava com os meus líderes, nossa, foi terrível. Mas desde aquele dia, eu mudei todas as decisões da minha vida, porque eu não sou retardado. O que mais tem gente é retardada aqui. Que Deus já te direcionou a algo, mas você quer fazer outra coisa.
E você sinceramente acha que as suas escolhas são mais inteligentes do que as escolhas de Deus. E você está se enganando. Você está vivendo uma vida mentirosa para você mesmo. Quantos de nós não somos assim? Irmãos, eu vou fazer de novo essa pergunta. Você já teve uma experiência com Deus e o chamado dele para a sua vida? Já teve? Então o que você fez com isso? Ou o que você está fazendo com isso? Estudando demais. O que Deus te chamou? Todos nós aqui temos que ter um encontro com o chamado de Deus, antes de qualquer coisa nas nossas vidas. Mas nós não falamos mais disso. É muito bonito, né? Quando a gente fala, nossa, o cara passou no vestibular, o cara comprou um carro novo. Eu quero ouvir que o líder multiplicou a célula dele 3 vezes. Eu quero ouvir de alguém que abriu mão de tudo pelo Senhor. Porque essa foi onde eu fui formado, é isso que eu acredito. Mas nós não vivemos mais isso como antes. Hoje nós ouvimos a Deus e deixamos Deus de lado a respeito daquilo que Ele falou para nós. Nós somos verdadeiros Jonas. Fugimos daquilo que Deus tem para nós e escolhemos. Só que, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o que você escolhe. Quando você sai daquilo que Deus te chamou, você entra numa zona de risco terrível. Você sai da presença de Deus, a presença de Deus não te cerca mais. Você entra num estado da sua vida onde a sua família não é mais guardada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem responsabilidade com o propósito dele. Quando Deus direciona você para uma direção, Deus fala, você vai fazer isso. E você, por livre e espontânea vontade, você toma um outro rumo na sua vida. Esse outro rumo é morte. Ele pode te pagar, ele pode te dar mais visibilidade, mas ele vai te matar. Grande porcaria você ser um jovem bem sucedido, se não foi isso que Deus te chamou. Você está acabando com a tua vida. Dane-se você e seus grandes salários, se não foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Você e seus grandes salários para onde? Cuidado, porque Deus faz propostas, mas o diabo também faz. Só que as propostas do diabo, muitas vezes, não é para te seduzir de uma maneira carnal, não. Muitas propostas do inferno para as nossas vidas, elas só existem para colocar você numa outra posição que Deus quer colocar você. Ele não vai vir em forma de pecado, mas ele vai distrair você. Qual foi a última vez que você viu o fogo de Deus na sua vida? Não apenas para rodar, mas para te transformar, meu irmão. Será que a sua célula não cresce? Será que o problema de fato são os seus membros ou porque a sua célula não teve a bênção de ter um líder consagrado? Tem um líder meio a meio ainda. Por que será que a tua rede não cresce? Será que o problema é a rede ou porque a rede não teve a oportunidade de ter um discipulador consagrado ao propósito de Deus? É muito bom, irmãos, andar com pessoas convictas. Convictas do quê? Daquilo que Deus chamou elas. Então, um sinal para você observar se você é uma pessoa consagrada nesse tempo na sua vida é você teve uma experiência com Deus para isso. Ah, pastor, mas você não sabe, não sei o quê. Irmãos, pode passar para o próximo. A palavra de Deus diz, quero ler algo para vocês. 2 Coríntios 4, de 4 a 13. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo, Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo carnal, de maneira que em nós opere morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos. Irmãos, quantos aqui já usaram esse texto para comprar um carro novo?
Irmão, você tem que declarar, porque a palavra, quando é assim, a palavra de Deus diz, eu criei, por isso falei, então declara, não, mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Aqui Paulo está falando o seguinte: o que a tua vida mostra? Eu te faço uma pergunta nessa noite, porque eu me faço essa pergunta, você, a tua vida mostra o que dentro do propósito de Deus? Quando as pessoas elas olham para você, o que elas veem? Paulo estava indignado com a realidade daquele povo, e Paulo começou a falar, quando as pessoas olham para mim, elas têm que ver o que? O sacrifício de Cristo. As pessoas não deveriam olhar para mim e ver uma pessoa muito bem eloquente, as pessoas não deveriam olhar para mim e talvez ver, nossa, o pastor de uma rede grande, as pessoas não deveriam olhar para mim e falar, nossa, como ele é bem sucedido, as pessoas não deveriam olhar para você e falar, nossa, como ela é uma bênção, olha como ela é bonita, nossa, olha como não, as pessoas deveriam olhar para nós de uma maneira muito simples, elas deveriam ver Cristo. Mas quando nós falamos de ver Cristo, você já quer imaginar o que? Uma pregação bonita? Não, aqui Paulo fala, as pessoas precisam ver em nós a mortificação de Cristo, sacrifício. As pessoas deveriam olhar para nós e ver pessoas consagradas, disponíveis a se sacrificar por algo que Deus chamou você. Você sabe qual é o grande problema da igreja? Você faz muitas coisas achando que Deus chamou teu pastor, que Deus chamou teu obreiro, mas Deus chamou você. Você se sacrifica por conta do chamado que Deus colocou no seu coração. Quando você para de se sacrificar, você parou para você e para Cristo, não é para os outros. Por isso que hoje a igreja se perde nisso. Nós achamos que nós estamos vinculados, nosso propósito com Deus, a resposta de alguém. Meu irmão, se seu líder não presta, deixa que Deus resolva, você continue caminhando, porque todos nós vamos responder diante do Senhor, não é baseado na resposta do nosso líder, nosso amigo, ou nosso liderado, nós vamos responder diante de Deus, quando Ele apareceu para você e falou, agora, você vai ser um pastor, é isso que um dia você vai responder para Deus, porque Ele te chamou, e você não foi, e nesse dia, nenhum de nós vamos poder usar o nome de outra pessoa, porque todos nós aqui fomos chamados a sacrifício, é isso. Se a sua crise nessa noite não é porque a sua célula não está aqui, mas é porque a cadeira é desconfortável para as suas costas, você se perdeu, meu irmão. As pessoas deveriam olhar para nós e não ver bons líderes, entenda isso, ver a morte de Cristo em nós, é isso que deveria acontecer, porque em nós opera a vida e a morte. Por que a morte? Porque seguir a Deus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é morte, você tem que aprender isso de uma vez por todas. A vida com Deus, irmãos, ela não é fácil, eu sempre falo, ela não deve ser pesada, mas fácil ela não é. E quando Paulo fala que opera a morte, o que ele está falando? Porque ele sofreu, porque ele pagou um preço, porque ele andou a segunda milha. Por quê? Porque um dia a sarça pegou fogo e não se consumiu. Pastor, por que você faz o que você faz? Porque te chamaram? Porque você gosta? Porque foi uma boa escolha? Porque a sua vida te consumiu? Tudo é uma resposta tosca se você falar isso. Você deveria fazer o que você faz, porque um dia a sarça pegou fogo e não se consumiu na sua frente. É isso. É isso que deveria sustentar você, mas nós nos perdemos nisso, nós nos perdemos. Por que opera a morte? Porque é doloroso. Você podia estar com a tua família aqui, mas não está. Você está com a tua célula no carnaval, você podia estar viajando, mas você está aqui. Por quê? Porque opera a morte muitas vezes. Paulo falou, opera a morte e a vida. Não é só a vida com Deus flui a morte também em muitos momentos. Quem é você quando está operando a morte? Sabe porque muitos aqui nunca usufruíram da graça de Deus? Porque o dia que chega a morte, você morre nela, e você chega no dia da vida. Porque você já se esqueceu da sarça que um dia pegou fogo na sua frente. Deixa eu te falar uma coisa. Você é um tipo de pessoa, som está dando uma cortada aqui. Se você é um tipo de pessoa que alguém tem que te ligar, alguém tem que despertar a crise em você, porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, você se perdeu mesmo. Eu não quero te deixar mal não, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos líderes aqui, não precisa levantar a mão, não multiplicou a sua célula em 2025? E você está em paz com isso?
Não deveria. Eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para te lembrar, se você está onde você está, você deveria estar completo, corpo, alma, espírito. Você deveria liderar uma célula porque a sarça pegou fogo e não se consumiu na sua frente. Você está onde você está porque o Senhor te chamou para estar onde você está. E isso deveria ser suficiente para que toda a sua força se canalizasse naquilo que Deus chamou você. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se Deus chamou você para algo, seu serviço é secundário, teu carro é secundário, seu salário é secundário, tudo se torna secundário, porque Deus te chamou. Mas nós perdemos isso. Quem é você no dia que opera a morte? Como você lida no dia da morte na sua vida? Esse dia vai determinar o seu futuro, o seu ministério, aquilo que você vai ter em Deus. Porque Paulo carregava no seu corpo a morte e a vida. O evangelho de Cristo é vida e morte. Não é só vida, tem morte, tem abrir mão, tem preço. Nós não falamos mais sobre isso. Você vai chorar, sim. Vai ter que abrir mão, sim. Por quê, pastor? Porque meu pastor está pedindo. Não, você vai ter que fazer isso porque a sarça pegou fogo na sua frente e disse: agora eu escolhi o teu futuro é comigo, não é mais com você. Não, mas eu tinha um sonho. Morreu, acabou teu sonho. Ai pastor, mas não é o que eu queria. Tudo bem, você não precisa querer, você tem que aceitar. De verdade, irmãos, é aceitar. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: se Deus te chamou, aceita e pronto, porque Ele tem caminho de paz para nós não temos caminhos de paz para nós. Será que você não aprendeu que a sua vida por você mesmo não dá em nada, não flui em nada? Quem é você quando as pessoas te olham? Que tipo de cristão você é? Que tipo de pastor, que tipo de obreiro, que tipo de discipulador você é? Que tipo de filho, que tipo de marido, que tipo de mulher você é? O seu corpo carrega o quê? Você briga pelo quê? Seu equilíbrio é pelo quê, irmãos? De verdade, é pelo quê? O que queima no seu coração, meu irmão? De verdade. A palavra de Deus diz, pode passar para o próximo, eu já estou acabando, eu quero ser breve com os irmãos para nós orarmos. Jeremias 27, quero que você preste muita atenção, irmãos, que eu estou caminhando para nós finalizarmos. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio e lubrigiu todo dia. Quando pensei, presta atenção aqui, irmãos, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei mais o seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, e não posso mais. Irmão, Jeremias era um profeta sofrido, quero que você preste atenção nisso, sofrido, perseguido, comia o pão que o diabo. E um dia Jeremias foi ter uma conversa sincera com Deus. Olha o nível dessa conversa. Ele fala para Deus: você me enganou, você me ludibriou, você me persuadiu. Esse era eu com 16 anos. Eu não quero, eu quero fazer outras coisas. Ele estava cansado, só apanho. Que ministério é esse que você me deu? Que eu achava que eu ia crescer, que eu ia ser feliz, que eu ia me desenvolver, que eu ia multiplicar, que eu ia ser, que eu ia acontecer e tudo mais. É tipo Jeremias. E aí ele fala: eu decido parar. E aí entra aqueles que viram a sarça pegando fogo e não se consumiu. Eu decidi parar, mas eu não consegui, porque o Senhor é como um fogo cerrado em meu peito, cerrado em meus ossos. É o Senhor que não me dá descanso. Eu posso não querer, mas existe algo em mim que não me permite mais parar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, muito bonito.
Se você está aqui hoje, talvez os piores momentos da sua vida, mas você está porque você é responsável. Vai você, sua responsabilidade, para outro lugar. Você deveria permanecer onde você está hoje, porque existe um fogo no seu peito, que não te deixa em paz. Isso para mim é o fogo do Espírito. Isso para mim é uma experiência com Deus. Eu não abro mão daquilo que Deus me determinou. Eu não abro mão daquilo que Ele me chamou, porque eu não consigo. Eu já tive conversa assim, eu quero ir embora, porque não vai? Porque eu não consigo. Por que você não consegue? Eu não sei, mas eu não consigo. Por que você não chuta tudo para cima? Não é mais fácil? É mais fácil. Mas não erraram com você, todo mundo errou comigo. E por que você vai embora? Eu não sei. Eu só sei que tem uma coisa dentro de mim que não me deixa. Quando você amadurece, você descobre que isso se chama chamado de Deus, consagração. Não tem a ver mais com você. Você se tornou a segunda pessoa. A primeira é Cristo, e aquilo que Ele direciona você. Quem é você? Você sabe por que a tua célula não cresce? Porque quando as coisas não estão acontecendo, você fica reclamando, meu irmão. Você causa, você abre mão. Você não é aquela pessoa que tem um fogo incomodando no peito, que você vai para Deus. Eu estava falando para os meus irmãos aqui, eu falei, meu irmão, você lidera uma célula, você marca o evento ponte, não tem visitante, você faz célula? Você faz célula? Porque eu não faria, ia colocar todo mundo na rua. Se é evento ponte, tem que ter visitantes, ninguém trouxe, a gente vai buscar na rua. Ai pastor, que exagero, você é um acomodado espiritualmente, isso que você é. Você é muito responsável, você é muito correto, você é muito quadrado, mas Deus não conta com pessoas quadradas e corretas. A única coisa que Deus quer é uma pessoa entregue, consagrada, porque você por si só não tem nada de bom, e graças a Deus por isso. Pastor, mas eu não sei falar, mas quem que disse que tem que saber falar? Moisés não sabia falar, ele colocou todos os empecilhos, Deus resolveu todos, porque a grande questão é, você está aqui porque tem um fogo que queima no teu peito, ou você está aqui porque você acostumou a estar aqui? Irmãos, eu assim, entendo o que eu vou te falar. Nós temos grupos de pessoas, tem aquelas pessoas que prosperam e vão para o ministério, e tem aquelas pessoas que elas não tiveram essa oportunidade e fluem no ministério, cada um. Mas eu tenho muito medo, porque tem pessoas que estão no ministério porque não tem alternativas financeiras. Eu quero estar no ministério porque não tem alternativa de vida. Eu não saio, pastor, porque eu vou fazer o que da minha vida? Não tenho profissão. Não, você tem que falar, não saio, porque tem um fogo que queima no meu peito, que eu odeio ele, mas ele está aí. Eu brigo com a minha mãe e com o meu pai para estar aqui, não é porque eu estou com medo, porque eu quero, não pastor, eu faço isso porque eu preciso apresentar para o meu líder, não, é porque o Senhor te chamou, meu irmão. Não tem problema, irmãos, não tem problema as suas crises. O que tem problema é o que faz você vencer as crises. Se o que faz você passar por cima dos piores momentos da sua vida não é um fogo que queima dentro de você, você está perdido no seu evangelho. Cuidado, sabe, eu creio que a gente tem que ser equilibrado, justo em coisas. Eu vejo que tem muitos irmãos que são um pouco destemperados, mas cuidado, irmãos. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida com Deus, é que Deus habita nos lugares que nós não gostamos, Ele flui de formas que nós não somos acostumados, e é ali que Ele te pega. É igual Elias, fugindo de Deus. Onde que Elias tem a maior experiência com Deus dele? O profeta do fogo, onde ele encontra Deus? Num vento suave. Então você que é muito suave, cuidado, porque Deus vai querer te colocar numa adrenalina. E se eu não quiser, você acabou com a tua vida. O que eu conheço de gente bem sucedida que está acabando com a vida, eu não fico muito, o irmão foi promovido, eu fico até quieto. Se eu conheço alguém que eu tenho convicção que a pessoa devia ser um pastor da entregue, e a pessoa começa a ganhar dinheiro, ser promovido, eu lamento por ela, não fico feliz. Como que eu vou ficar feliz vendo que a pessoa está morrendo espiritualmente? Não, pastor, ela está vivendo os melhores dias da vida dela. Está nada. Se Deus chamou, por que está fazendo isso? Eu vejo um monte de irmão aí, fala que Deus chamou, em vez de se entregar para Deus, está aí procurando novo emprego, comprar carro, comprar casa, promoção, não alinha a vida para que Deus te chamou. Então Deus não te chamou, ou você é muito, desculpa a palavra, como eu disse, retardado.
Pastor, eu tenho muitos medos. Medo você tem que ter de ficar longe de Deus. Esse deveria ser o seu medo. Porque o melhor lugar para nós estarmos hoje, no tempo que nós vivemos, é diante do Senhor. E quando nós falamos diante do Senhor, escute o que eu estou te falando. Estar diante do Senhor, irmãos, ouça isso. Não é apenas vir ao culto e rolar no chão para limpar o chão com a tua roupa. Estar diante do Senhor é viver o propósito dEle. É isso. Não tem um mais e não tem um menos. Você pode rolar o chão e limpar o chão aqui rolando. Mas se você não está diante do Senhor e o propósito dEle, a responsabilidade não existe. Pastor, qual o melhor lugar para eu estar? O melhor lugar para você estar é diante de Deus. E se Deus te colocar numa guerra, ali é o lugar mais seguro, não é na sua cama. Pode cair 10 mil ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não será atingido porque Ele te colocou ali. Você tem que entender aonde Ele quer te colocar e não onde você está. Às vezes, preste atenção, você está sofrendo muitas coisas na sua vida e você não está entendendo por quê. Eu estou aqui para te falar porque você está sofrendo coisas na sua vida. É porque você está no lugar que você decidiu estar e não no lugar onde Deus quis te colocar. E às vezes o lugar que você escolheu, preste atenção, estar, tem cara de Deus, jeito de Deus, tudo de Deus, mas não é de Deus. É o seu lugar. Não existe o seu lugar no propósito de Deus, existe o propósito de Deus, não existe, e é isso. Eu vou achar, não irmãos, não é isso. E às vezes você está gerando uma tempestade na vida de onde você está. Irmãos, eu não vou falar sobre isso, mas quando Deus chama Jonas, Deus fala assim, vai para Nínive. Quantos já ouviram essa história aqui? E por que ele não quer ir para lá? Por que ele não quer ir para lá? Quem aqui sabe por que ele não quis ir para lá? Levante sua mão. Por que ele não quis ir para lá? Porque o povo era duro, mau, e ele não queria pregar para eles. Ele não achava que o povo merecia a salvação. Aí Deus fala para Jonas, você vai para Nínive, você vai pegar um barco, você vai para Nínive. O que acontece? Jonas acorda, ele pega um barco, só que ele não vai para Nínive, é eu e você. Sabe aquela coisa, Deus fala, você vai fazer dessa forma, você faz parecido, mas não faz como Deus quer. Aí você gera tempestade na sua vida. Ai pastor, tem que orar porque o diabo está furioso na minha casa. Não é o diabo, é você que está acabando com a tua casa porque está no lugar errado. Ai, o diabo está furioso no meu casamento. Seu casamento está uma desgraça porque você não se posiciona naquilo que Deus te chamou. Esse é o problema. Não é o diabo que está furioso. Existe um fogo que queima no seu peito e não te dá descanso? Pastor, existe. Sabe que não existe na vida de muitos irmãos? Se tem líder de célula que não está aqui, é porque esse fogo apagou. De verdade, irmãos. Ah, como é bom andar com gente que é cheia do Espírito Santo. Como é bom andar com gente que é convicta no que Deus chamou. E eu não estou falando que a gente que fica orando em línguas e rodando, não, mas são pessoas que trazem segurança espiritual para você. Você é assim. As pessoas sentem segurança espiritual em você. As pessoas, quando elas olham para você, elas sabem que você faz o que você faz porque Deus chamou. Ou no fundo elas sabem que você faz o que você faz porque nem você sabe. Se hoje, presta atenção aqui, você está vivendo dias difíceis na sua vida, mas você não para, porque existe um fogo dentro de você, você está no caminho do Senhor. Você vai colher isso. Eu estou aqui para te dizer, você vai colher isso. Mas se hoje você está aqui vivendo dias difíceis na sua vida e você não abre mão porque você é responsável, você está acabando com a tua vida. Era melhor você abrir mão. Você deve alinhar o seu coração, irmãos. Cadê as pessoas consagradas ao propósito de Deus? Oh Jesus. Sabe que sua célula precisa de um líder consagrado. Se consagra. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. O problema é você mesmo. Você é o problema. Você é o problema. A palavra de Deus diz, pode passar para o próximo. Estou finalizando. Salmo 126, 1. Tem até uma música com esse salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Aleluia. Quantos querem sonhar aqui? Aleluia.
Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então eram as nações que se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como efeito de grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguebes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Aleluia, glória a Deus. Será mesmo glória a Deus? Sabe o que esse texto está falando? De um povo que estava preso pela Babilônia, mas eram tementes ao propósito de Deus. Eles sabiam quem eles eram. Eles choraram, mas é interessante que a Bíblia fala que enquanto eles choravam, eles semeavam. As lágrimas deles eram sementes, e por isso eles foram livres. Por isso a boca deles se encheu de alegria. Sabe, meu irmão, na vida cristã e nas pessoas que escolheram pelo Senhor, na vida deles vai operar a morte e a vida. E eu quero te fazer uma pergunta de verdade nessa noite. Você está vivendo dias de morte? Pastor, eu estou. Você está chorando? Pastor, eu estou. Mas e quando você chora, você semeia? Porque não adianta você estar chorando se enquanto você chora, você reclama. Se enquanto você chora, você amaldiçoa a Deus. Se enquanto você chora, você culpa as pessoas. Se enquanto você chora, você questiona a vida. Se as suas lágrimas, ao invés de se tornarem semente para a terra que Deus te chamou, muitos aqui têm transformado as suas lágrimas em grandes ataques às terras que o Senhor te colocou. Eu creio que nós podemos viver um avivamento, irmãos, mas eu não creio que o avivamento vai vir de um povo que clama por carro novo, que clama por seguidor, que clama por relevância, que fica em crise se não é reconhecido. Não é isso. Eu creio que o clamor nosso para que um avivamento flua é de pessoas que têm um coração arrependido diante do Senhor, se arrependem dos seus maus caminhos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: o avivamento, ele não vem do céu, ele vem da terra. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, perceba, não é brilhar, não é pregar, não é cantar, sabe, não é fazer várias coisas, não é fazer várias obras, não é isso que a palavra de Deus está falando. A palavra está falando para nós que nos chamamos em nome do Senhor, nos chamando a nos arrepender, a buscar de verdade, a clamar de verdade. A palavra de Deus diz que então o Senhor viria dos céus e Ele sararia a sua terra. Talvez hoje a sua terra está doente, meu irmão. Talvez a sua terra está ferida. Talvez a sua terra está machucada. Talvez não há vida na sua terra. Então o que precisa acontecer? Um avivamento. Só que o avivamento não vai vir do seu pastor, o avivamento não vai vir do seu líder, o avivamento vai vir de você. E esse avivamento você não vai fazer porque você sente, você vai fazer porque existe um fogo que queima no seu peito. E ele não te dá descanso, nem no seu dia bom, nem no seu dia mau. Pastor, eu estou em pecado. Então se arrepende, irmão, e segue tua vida. Eu sempre falo, quem tem problema com pecado é o irmão que está do seu lado que te julga. Deus já resolveu o problema do pecado. Não, o que Deus nos chama? Quer sarar a sua terra? Se humilha, se arrepende e clama, porque então Ele ouviria dos céus, Ele desceria e Ele sararia a sua terra. Então talvez hoje você está chorando, mas eu quero te fazer uma pergunta: no meio do seu choro, você está ferindo a terra que Deus te deu, ou você está plantando enquanto você chora? Nos piores dias da sua vida, quais são os seus piores pensamentos? Nas suas piores lutas, o que vem na sua mente? Quem é você quando a morte está operando? Pastor, eu quero viver júbilo na minha vida, como a palavra está falando. Eu quero esse tempo para mim. O que eu faço? Chora. Aceite a dor. Aceite o processo, mas aceite o processo de uma maneira sábia. Sabe o que falta para muitos de nós aqui, de verdade? Chorar de verdade, chorar. Nós perdemos isso.
nós não choramos mais pelo propósito de Deus. Nós não choramos mais por aquilo que Deus nos chamou. Não, nós choramos para muitas coisas, menos para aquilo que Deus tem para nós. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Eu sinto muita falta de estar em lugares como esse e observar o Espírito de Deus se movendo, mas não com gritaria, mas chamando corações consagrados. Eu não acredito que o Senhor fica te chamando várias vezes. Deus não tem Alzheimer, Ele sabe que você também não tem. Se Ele te chamou, está chamado, entendeu? Mas pastor, foi há muito tempo. Mas se foi há muito tempo Ele te chamou, acabou. Por que você não está vivendo aquilo que Deus chamou você? Só que talvez você precisa trazer memória na sua vida, irmãos, o que te dá esperança. E quando eu falo a esperança, eu estou falando do Cristo. Eu estou falando da esperança do Evangelho da graça. Eu estou falando da esperança de um Deus que te chamou. Eu estou falando da esperança. Eu acho tão interessante, irmão. A gente vai em casamento, a gente vai em multiplicação de célula, tão bonita aquela coisa e tudo mais. Quando eu venho aqui para as nações, aqui eles fazem uma festa bem peculiar assim, de multiplicação, aquela coisa. Eu acho muito bonito, ganho presente sempre quando eu vou e tudo mais. Mas eu acho isso tão superficial, assim, tão supérfluo, porque o que tem que ficar na mente daquele líder não é aquela festa apenas, mas é o Deus que chamou ele para aquele dia. É igual quando a gente vai num casamento, ele é lindo e maravilhoso, mas não tem vida. Tem vida, do que vale? Eu conheci uma pessoa, irmãos, uma pessoa muito amiga minha, e ela era discipuladora junto conosco, há muitos anos atrás. Talvez, acho que só a Bia e o Júnior vai saber de que eu estou falando. E ele era uma bênção. Só que ele tinha uma fascinação por japonesa. Eu quero que você escute essa história, de verdade. E apareceu uma japonesa na vida dele. E ele era assim, um cara apaixonado pelo Senhor. Irmãos, ele se relacionou com aquela moça. Sabe aquela coisa da pessoa que está no pecado explícito e só ele acha que ele não sabe? Era cada flagra que a gente dava, até em porta de motel pegavam eles. Aí você fala, misericórdia. Pois é, mas quantos aqui não perderam até essa sensibilidade, irmãos? Nós não falamos mais sobre santidade. Quantos discipuladores, líderes não vivem em pecado e está tudo bem, segue a vida como se nada tivesse acontecendo, segue a vida. O que é isso? O que é isso? Que fogo do Espírito que flui dentro de você, que não te incomoda mais a respeito da vida que você está seguindo. E esse irmão, ele perdeu tudo, irmãos. Foi tão interessante, ele perdeu tudo. Tivemos um problema, foi uma confusão. E ele abriu mão e ele foi embora. Fiquei acho que 1 ano sem falar com ele. Nunca vou me esquecer disso. Aí eu recebo uma mensagem do irmão me chamando para ser padrinho do casamento dele. Falei, que palhaçada é essa? E eu fui por dó. E eu nunca vou me esquecer daquele casamento. A família dele não foi, porque era contra aquele relacionamento. Só estava a família, parte da família dela, irmãos, foi terrível. O pastor que fez o casamento aproveitou para descascar eles. Quando a noiva desceu, um ambiente pesado. E na hora de pode beijar a noiva, ela não quis beijar ele. Ela ficou mal. E ela virou o rosto. O que você está querendo dizer, pastor? Essa é a nossa vida. Deus te chamou para um casamento, mas você está montando o seu casamento da sua forma. Se ele não estiver, de nada vale. Quando você chegar no ápice do seu casamento, a sua noiva, ela vai virar a cara para você. Porque perdeu o propósito. Eu nunca vou me esquecer Foi desse jeito. Isso acontece com as pessoas que abrem mão da santidade, da pureza, do propósito. A coisa mais linda de um casamento não é quanto a pessoa pagou num buffet.
É quando você está naquele casamento e parece um encontro com Deus. O ambiente do Espírito Santo toma aquele lugar. Para mim ali é a confirmação que aquilo vai dar certo. Independente se tem coxinha ou se tem almoço, tem janta. Se o Espírito Santo se manifesta num casamento, se a presença de Deus é palpável, é um sinal de propósito, irmãos. A presença de Deus sempre vai ser um sinal. Se aquilo que nós estamos fazendo tem propósito ou não. Se hoje não há mais um fogo que queima no seu peito, você está fora do propósito. Não permita, irmãos, que as suas lágrimas, em vez de curar a terra que Deus te colocou, esteja ferindo elas. É muito triste você viver uma vida sofrida e no final descobrir que aquilo não foi nada para Deus. Você acha que Deus tem dó do seu sofrimento, irmãos? De verdade? Você acha que Jesus morreu na cruz para que você viva um novo tempo, para ter um novo carro, uma nova empresa, um novo dom? Você acha mesmo? De verdade? Sério, de verdade que você tem essa tolice e essa inocência dentro de você? Eu creio em prosperidade dentro do propósito. De verdade, irmãos. Eu não creio em prosperidade fora. Para mim, prosperidade fora do propósito é para te destruir. Tudo que você precisa, você vai encontrar dentro do propósito de Deus. E se você está vivendo um momento de propósito, de choro, então chore mesmo. Se Deus está te passando por um processo de dor, sinta o processo, chore. Mas como nós lemos em Salmos, que o seu choro seja sementes. Que enquanto você chore, você esteja semeando a terra. Para que o júbilo venha, para que as sementes cresçam. E as pessoas que talvez julgaram você, elas vão olhar, elas vão falar, grandes coisas fez o Senhor na vida daquele irmão. Não tem a ver com reconhecimento, irmãos, tem a ver com aquilo que Deus te chamou. E para finalizar, não fuja do propósito. Só quero te falar algo nessa noite. Eu vim aqui nessa madrugada para te falar, se entrega. Pastor, mas eu não quero, o problema é seu se você não quer. Daí que você não quer? Quem é você para falar não para Deus? Que conversa de louco é essa? Pastor, eu até creio que Deus me chamou, mas é porque no meu coração, eu tenho alguns receios? Você tinha que ter receio de falar não para Deus, ou filho de Deus, para não falar filho de outra coisa. Esse devia ser o seu receio. Eu vou finalizar contando uma história que eu contei aqui no jejum. Eu andava com um pastor, um homem de Deus, cheio da unção, cheio dos dons e tudo mais, e fluir. E a mulher dele não queria andar com ele. Ela conta esse testemunho. E ela não queria ser pastora, e o ministério do cara crescendo, ela não queria ser pastora, Eu quero que você preste muita atenção nessa história. Ela não queria. Ok. Aí, ela começou a orar. Para Deus falar com ela, meus irmãos. Olha que bênção. Igual a gente ora, né? Para Deus falar conosco. Começou a orar para Deus falar com ela. Falar o quê, pastor? Ela não queria ser pastora, e o marido dela queria ser pastor. Ela tinha medo, insegurança, ela começou a orar. E ela conta que um dia Deus deu uma visão muito clara para ela. E Deus levou ela até um velório, irmãos. E ela viu todo mundo chorando naquele velório. Ela andava até o caixão. Quem estava no caixão? Ela. E ela falou que Deus falou claramente: se você não se render, eu vou te matar. Você não vai impedir o mover de Deus na vida do seu marido. O que eu estou querendo te falar aqui nessa noite é a seriedade de quando Deus quer promover um mover de Deus, Ele escolhe usar você, e você diz não. Talvez você de fato é o problema da tua casa. Talvez realmente você é o problema do teu casamento. Talvez você é o problema da sua célula. Por quê, pastor? Porque você está falando não para Deus. E você sabe do que eu estou dizendo. Deus tem pedido coisas para você e você tem falado não. Você tem escolhido rotas alternativas, mas tem falado não para o Senhor. E eu repito mais uma vez: ainda existe um fogo que cerra o seu peito? Você pode estar nos seus piores dias, mas você consegue descansar ignorando aquilo que Deus tem para você? Porque se sim, existe um problema muito sério em você.
E aqui, irmãos, eu não estou pregando para líder não, estou falando para você que é discipulador, para você que é obreiro, para você que é pastor. Se você quer pastorear e não tem um fogo que queima no seu peito, você é um hipócrita. Deus não quer as suas mãos com muitas obras, a Bíblia fala que Ele quer mãos puras. Mãos puras fala de pessoas que buscam, são sensíveis ao Senhor e à sua obra. Nós estamos aqui para responder a Deus, no tempo que Deus nos chamou, irmãos. E se você está aqui hoje, você faz parte desse tempo. E a coisa mais sábia que você vai fazer hoje é se entregar para o Senhor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche os seus olhos onde você está. Deixa o Senhor falar com você aí onde você está. Será que Deus não está te pedindo algumas coisas nesses dias, não? Isso é para você mesmo. Você que lidera, você que pastoreia. Você pode estar fazendo tudo muito bonito, mas dentro do seu bonito, é aquilo que Deus está